Família de Deus, querida, boa noite, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos aí. Erivander, meu irmão, forte abraço. Me dá um sinal aí, Erivander, se o som tá chegando bem aí, você tá conseguindo ouvir bem aí, se o som tá legal, tô meio na dúvida aqui. Forte abraço para todo mundo aí, amados, uma boa noite, uma boa virada do dia, uma viração do dia aí, bem-vindos a essa mesa preparada pelo Senhor, essa mesa de comunhão, essa mesa de família, essa mesa de irmãos, né, de edificação, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Muito bom, um grande privilégio mesmo, né, com muita gratidão que a gente tem essa graça aí, essa bênção de estarmos juntos mais uma vez, sempre, né? A cada dia, renovação de fidelidade, renovação de misericórdia e de privilégio da comunhão, estarmos juntos. Ô Rafinha, querida, beijão pra você, viu? Em nome de Jesus. Então a tia Alana aqui tá morrendo de saudade de você, viu, filhota? Amém. Privilégio, amados, a gente poder fazer mais uma caminhada juntos aí. No caso aqui não é uma caminhada, né? Mais uma navegação. Então mais uma viagem, e tem sido tremendo, né? A gente poder, através desses testemunhos da palavra de Deus, aprender, né? Sermos desafiados na transformação do nosso entendimento, né? Vivenciarmos os processos de Deus na nossa vida. Muito bom. Viu, Fabiana? Sininho aí. Alegria receber o seu testemunho lá do que Deus tem feito aí na sua vida, no seu trabalho. Tá bom? É muito tremendo isso mesmo. Continuamos em oração pela sua casa, Pedro, Kátia, né? Esse momento aí de grande desafio, tribulação, que Deus renove mesmo no seu coração fé, esperança, paciência, perseverança, graça aí sobre a vida dos seus filhos. Imagino como deve estar aí sendo desafiador para as crianças aí, toda essa sequência de desafios aí, viu, meu irmão? Então um forte abraço, a gente vai estar orando aqui agora. E vamos fazer isso mesmo, amados. Vamos entrar na presença do Senhor, nós vamos nos achegando à sua mesa, entrando à presença do Pai. Nós queremos entrar mesmo com gratidão, com hinos de louvor, exaltando a sua fidelidade. E amém, graças a Deus aí, ó. Gratidão pela vida aí. Ó, o Reinaldo aí, você é fraco, meu irmão. Valeu, Reinaldo. Então, gratidão aí pela vida do Leandro, tá bom? Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai bendito. Tua fidelidade, teu amor, tua graça, Senhor, tua palavra empenhada, a palavra do Senhor empenhada com a nossa vida. O Senhor empenhou palavra, o Senhor assumiu compromisso. Deus, com a nossa vida, como família, somos os teus filhos, o teu povo, tua gente. O Senhor nos acolhe, o Senhor se levanta como nosso Redentor, nosso Salvador. Senhor, luz na nossa vida, em nome de Cristo Jesus o Senhor. E nós, como teu povo, assim lavados, transformados, regenerados, sustentados pela tua fidelidade, também nos levantamos como teus filhos, como luz para a nossa geração. Que nós possamos ser luz para a nossa geração, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, qualquer que seja a circunstância. Que o Senhor nos levante mesmo para orientar, para consolar, para fortalecer, para edificar, Senhor, para exortar, para animar, em nome de Cristo Jesus. A graça do Senhor renovada sobre cada casa, cada família aqui agora, vida do Pedro e da Kátia lá, Senhor, fortalece o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor é sobre as crianças ali,
em nome de Cristo Jesus, em cada um na sua jornada, o Espírito do Senhor renovando, iluminando, instruindo, revelando, consolando, guiando, Senhor, para que a gente não ande como ovelhas que não têm pastor, desgarrados, perdidos, confusos, mas orientados, dirigidos, que o Senhor possa mesmo, Deus, ressignificar o sentido da nossa vida e daquilo que nós fazemos segundo o Teu propósito, o Teu desígnio eterno, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, a gente está meditando aqui sobre a vida de Jonas, porque Jesus disse, né, que essa geração perversa, e aí a gente quer salientar aqui que essa perversidade que é característica dessas gerações não é a perversidade só no sentido da maldade, né? É a perversidade no sentido daquilo que corrompe, daquilo que desvia. Às vezes a gente vai lidar com situações que são aparentemente inofensivas, né? E elas são aparentemente inofensivas, mas elas são perversas. Então, às vezes, nós tomamos decisões na nossa vida que são aparentemente inofensivas, elas não são decisões assim erradas, mas são perversas no sentido de que elas desviam, elas afastam, elas desorientam, elas confundem a vida das pessoas. Então Jonas está tomando uma decisão perversa e é preciso morrer. É preciso morrer. Então não existe outro sinal. Por isso que o sinal é que enquanto Jonas aqui, na sua perversidade, aquilo que Jonas está decidindo aqui é perverso, ainda que na cabeça dele seja algo assim inofensivo. Talvez Jonas estivesse pensando que na decisão dele implicaria apenas ele mesmo. Mas nós vamos ver aqui que aquilo que Jonas decidiu para ele, pensando que dizia respeito a ele, que era algo que afetaria apenas a ele, né, implica a vida de todo mundo. Quando deixa Deus ministrar o nosso coração, quando um homem, uma mulher de Deus, qualquer um de nós, não existe nenhuma decisão na nossa vida. Todas as nossas decisões têm implicações graves na vida das pessoas. Porque somos a luz, por isso a palavra de Deus diz: ninguém pode encobrir a luz. Nenhum homem e mulher de Deus pode se omitir, porque isso é de uma irresponsabilidade sem medida. Porque a luz é que vai dar direção, que vai orientar, que vai dar rumo à vida das pessoas. Por isso que toda a criação geme. A igreja não pode, em hipótese alguma, ocupar-se dela mesma, tomar decisões para sua própria salvação ou para sua própria conveniência. Contrária, qualquer decisão nossa contrária àquilo que é o propósito, aquilo que é a missão de Deus na nossa vida, vai implicar, assim como todas as decisões favoráveis ao propósito de Deus, vão implicar a vida de todos à nossa volta. Então a decisão de Jonas implicava a vida dos ninivitas, implicava a vida das pessoas que estavam navegando com ele. Assim como nós acabamos de ver que um homem orientado pelo Espírito Santo de Deus, ainda que no meio de uma situação totalmente adversa, Paulo está cumprindo, Paulo está indo na direção. Deus diz para Paulo: é necessário, é fundamental que você chegue a Roma. E aí, no caso de Paulo, todas as adversidades, todos os problemas não foram capazes de impedir
por mais precária, por mais difícil, mais agressiva que fosse a viagem de Paulo, por mais constrangedora, nada podia impedi-lo. E enquanto ele ia nessa trajetória, por mais adversas que fossem as situações, era a missão de Deus na vida de Paulo, que poderia salvar todos que navegavam com ele. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus toma uma decisão no sentido contrário da vontade de Deus, em lugar de representar a salvação de todos que navegam com ele, nós podemos representar a perdição, a condenação de todos que estão navegando conosco. Então isso é de uma perversidade. Então só tem um jeito de resolver isso: a morte. A morte no sentido absoluto e espiritual dessa morte. Por isso com Cristo morremos, por isso que Jesus vem. Jesus vem com a missão de fazer morrer esse homem que na sua humanidade corrompeu, perverteu o propósito da sua existência. Então Jesus não vem, deixa Deus ministrar o nosso coração. Jesus não vem salvar a trajetória humana que a nossa carne definiu para nós. Não se iluda, Jesus não vem salvar as escolhas que nós fizemos, muitas vezes contrárias, no sentido oposto, na direção oposta da vontade de Deus. Jesus vem sepultar isso de uma vez por todas, para garantir que isso possa ressuscitar no seu verdadeiro sentido, ser devolvido ao seu verdadeiro propósito. Por isso que Jesus diz: esse é o sinal para essa geração. Então, assim como Judas foi conduzido quase que compulsoriamente à morte, como um sinal de que não há conserto para essa decisão perversa. Ela tem que colapsar para que possa ser gerada de novo. É um novo nascimento, de uma nova natureza, de um novo propósito, de uma nova identidade, segundo aquilo que é o desígnio eterno, o propósito eterno de Deus para a nossa vida. E aí, em Cristo, eu tenho essa certeza, porque assim como em Jonas parecia que era uma derrota, um fracasso, que a morte ia encerrar tudo, na verdade, aquela morte emblemática, parabólica, simbólica, ela pedagógica, é para devolvê-lo às condições de cumprir o seu propósito. Esse é o sinal, para que a gente possa corrigir o rumo, para que a gente possa reencontrar na nossa vida nosso verdadeiro destino e significado. Então, é isso que acontece, né? E o que a gente compartilhou ontem, no início dessa reflexão aqui, sobre esse sinal de Jonas? Muitas vezes, amados, muitas vezes na nossa vida, nós pagamos o preço de fazer nossa própria missão, de ir em direção àqueles que exaltam, que enaltecem nossas competências, do que cumprir a missão de Deus de ir ao encontro daqueles que muitas vezes confrontam nossas fragilidades. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas se recusava a ter que salvar aqueles que confrontavam, aqueles que expunham suas fragilidades. E para isso ele tomou um outro rumo, um rumo totalmente contrário. E é isso, às vezes muitas pessoas estão indo fazer missão, mas a sua missão.
Pessoas que estabeleceram para si próprias missões que, aos seus olhos, parecem mais fáceis, porque é a missão que se cumpre num ambiente que enaltece, que até reconhece, ou que venera, ou depende das suas competências, a ter que cumprir verdadeiramente a sua missão num ambiente onde as suas fragilidades, onde as suas fraquezas são confrontadas diariamente. E aí nós temos que entender que é aquilo que era a luta de Paulo. E aí Deus diz para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque na verdade, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e não na sua força. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, quando isso estiver resolvido, então nossas competências encontrarão o seu verdadeiro significado e o seu verdadeiro propósito. Mas sem que a gente tenha encarado, enfrentado e assumido espontaneamente nossas fragilidades e ser transformado o nosso entendimento, para que a gente não coloque expectativas em nós mesmos ou em quem quer que seja, nós não vamos conseguir de fato cumprir o nosso propósito. E nesse aspecto Jonas tem que desconstruir, né, suas prerrogativas. Jonas tem que se libertar dos seus rogos prévios ou das suas prerrogativas, dos seus pressupostos, das suas presunções, né? Então muitas vezes a gente está carregado de presunção, de prerrogativa e de pressupostos, e é isso que vai gerando lentamente nossas frustrações, e a gente vai vendo essa sequência de frustrações na vida de Jonas que precisam ser de uma vez por todas sepultadas, para que a missão de Deus, o propósito de Deus. Então, vamos entender uma coisa: os ninivitas nunca foram a missão de Jonas, mas os ninivitas sempre foram a missão de Deus. Então nós não temos que pedir que Deus nos ajude na nossa missão, mas nós temos que buscar discernir pelo Espírito de Deus a missão de Deus que se cumpre através de nós. Há uma missão de Deus, um propósito de Deus, um povo de Deus que Ele quer alcançar através da nossa vida. Amém? E aí, nesse aspecto, né, em que agora ficou evidente que muitas vezes a gente prefere tomar esse caminho contrário do que ser exposto nas fragilidades, Jonas embarca nesse navio. E aí o texto diz, então ele está indo, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você, agarrado no seu sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. A palavra de Deus diz que lá no caso de Paulo estava indo na direção do propósito de Deus, e os ventos que se levantaram, as tempestades, primeiro foi uma bonança, uma calmaria, depois uma tempestade se levantou contra os ventos, eram contrários. Mas aqui agora fica evidente, patente, não há dúvida, né? Que quem lançou o vento, quem soprou esse vento de tempestade, de perturbação na viagem de Jonas, é o próprio Senhor. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento.
Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo fundamental na nossa vida, quando nós estamos no cumprimento do propósito de Deus, ainda que todas as forças contrárias do céu e da terra se levantem contra nós, ainda que o inferno, principados e potestades movam a natureza contra o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, jamais vão prevalecer. Jamais vão prevalecer. Então, eu preciso ter essa paz, essa certeza, que por mais contrária que seja a circunstância à minha volta, por mais difícil, por mais problemático, por mais precário, por mais vulnerável, por mais complicado, por mais demorado, por que for, tudo que a gente avaliou lá na viagem de Paulo, se eu estou indo na direção da missão de Deus para a minha vida, nada poderá me impedir. Nem passado, nem presente, nem anjo, nem dominação, nem perigo, nem espada, nada poderá nos separar, nos impedir, e todas as coisas haverão de cooperar. Mas, quando eu estou na direção contrária do propósito de Deus, o próprio Deus se encarregará de ser o meu problema. E aí, nada do que nós fizermos, ou do que as pessoas fizerem para nos ajudar, vai resolver. A sorte caiu sobre Jonas. E ele diz: quem é o culpado por esse mal que aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde vem? Qual a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram com profundo temor e perguntaram: que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Lá havia contado: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas falou: não tenho o que fazer, me lancem no mar que o mar vai ficar calmo. Amados, não tenho o que fazer. Vamos entender uma coisa. Quando você está cumprindo o propósito de Deus, tudo que as pessoas fizerem contra você, tudo que o inferno fizer contra você, nada poderá impedir que esse propósito se cumpra. Mas quando você está no seu propósito, pagando a conta da sua própria vontade, ainda que no meio de toda dificuldade você consiga dormir tranquilamente, porque tem gente, eu vou te falar uma coisa, tem gente que no meio da confusão, a confusão que ele mesmo causou, aquilo está acontecendo por conta dele, e ele ainda consegue dormir tranquilamente, como se o problema não fosse ele. Porque ele é um profeta, ele é um homem de Deus, ele é um escolhido, ele é um ungido do Senhor, e aquilo, o mundo está acabando em volta dele, e ele dorme tranquilamente, com a nítida sensação de que aquilo não é responsabilidade sua. Essa pessoa muitas vezes é forçada a despertar. Eu conheço muita gente que só acordou para o problema quando ele foi forçado. Forçado às vezes pela família, pelos companheiros de ministério, pelas circunstâncias. Acordam obrigados, constrangidos, para cooperar na solução do problema. Mas vou te dizer uma coisa, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Quando nós, na nossa desobediência, quando nós nos tornamos os patrocinadores de nós mesmos, para fugir, para não ter que encarar aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida, e os problemas se levantam e se agravam, afetando não apenas a nossa vida, mas com certeza a vida de todos, e ainda que você pense que o problema não alcançou você, e que a vida de todo mundo bagunçou, e você quer fazer aparecer
que isso não tem nada a ver com a gente, eu vou dizer uma coisa. Nada do que as pessoas fizerem para nos ajudar vai resolver. Nada. Nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de esforço vai resolver. Porque nós não estamos lutando contra inimigos, nós não estamos lidando contra circunstâncias, nós não estamos lidando contra situações, nós não estamos lidando contra dificuldade, nós não estamos lidando contra falta de recurso, nós não estamos lidando contra a ignorância das pessoas, desobediência, violência, maldade. Nós estamos lutando contra o próprio Deus. E aí, meu irmão? Quando é uma questão de salvar a si próprio, de patrocinar seus próprios projetos, e finalmente Deus se levanta contra isso, não há o que fazer a não ser renunciar absolutamente o controle. Por isso que quando uma mulher e um homem de Deus desobedecem, descumprem, desonram sua vocação, isso vai ter consequências sobre a vida de todo mundo. E aí nessa hora não tem que pedir ajuda, não tem que pedir segunda oportunidade, não tem que pedir outra chance. Nós temos é que nos submeter incondicionalmente à vontade de Deus. Não há mais o que fazer por Jonas, a não ser devolvê-lo para as mãos de Deus e só. A ajuda que nós podemos receber de alguém quando nós, na nossa presunção, nas nossas prerrogativas, nos nossos pressupostos, quando nós pressupomos, quando nós prerrogamos, quando nós presumimos e patrocinamos nossos próprios projetos, ideias e viagens e alucinações. E isso colapsa a melhor ajuda que as pessoas podem nos dar. É com suas mãos nos devolverem à vontade soberana do nosso Senhor. Isso é mais do que tentar nos salvar. Por mais que aquelas pessoas insistissem em eles mesmos salvarem Jonas, cada vez mais eles caminhavam para a condenação de todos, inclusive Jonas. Então, quando algum de nós entra nesse momento de colapso absoluto, a melhor coisa é sermos reconduzidos à vontade soberana do Senhor. É sermos devolvidos a uma total e absoluta dependência de Deus, a uma renúncia completa de qualquer direito, qualquer privilégio, qualquer prerrogativa, qualquer expectativa. É ficarmos absolutamente dependentes da misericórdia e absolutamente confiantes da fidelidade do nosso Pai. Que é isso que precisa ser restaurado em nós. Dependência da fidelidade e confiança na misericórdia. Não é da ajuda das pessoas que nós estamos precisando. Que ajuda aqueles marinheiros poderiam oferecer para Jonas, se não devolvê-lo ao Pai. Para que ele não fosse salvo pelas mãos dos homens. Por mais que isso possa parecer angustiante. Nas vezes na minha vida, eu vi amigos muito íntimos e próximos comprarem a passagem
no barco das suas missões pessoais. E era patente que eles estavam pagando, comprando uma passagem, porque não queriam enfrentar aquilo que os constrangia, aquilo que verdadeiramente os desafiava, porque eles preferiam a missão daquilo que os enaltecia. E a vida deles se tornou uma verdadeira tribulação, uma tempestade. E não era uma tribulação oferecida, não, pelas circunstâncias. Não eram as circunstâncias. Não eram os problemas que os outros causavam a ele. É os problemas que muitas vezes ele mesmo, sem perceber, enquanto ele dormia, o sono dos irresponsáveis, as decisões que ele tomou ia tornando a vida de todos à sua volta uma perturbação. E quando finalmente essas pessoas se viram obrigadas a ter que acordar do seu entorpecimento, do sono da sua embriaguez, da sua alucinação, do seu desvario, da sua irresponsabilidade, e tiveram que confrontar o dano e a tragédia que aquilo estava causando na vida de todo mundo, essas pessoas se recusaram a voltar a uma absoluta dependência. Elas ainda queriam salvar alguma coisa, salvar uma parte dos seus ministérios, garantir alguma parte dos seus direitos, impor algum tipo de exigência, ser julgado dentro d'água, talvez num bote, num salva-vida. Queriam impor alguma condição, porque não queriam abrir mão de algum tipo de direito, algum tipo de expectativa, algum tipo de presunção, algum tipo de prerrogativa pessoal. Não queriam, de fato, retomar a vontade de Deus para suas vidas. Queriam, de alguma forma, salvar um pedaço de alguma coisa. E assim caminharam para a tragédia. Nunca mais se reencontraram. Mas aqueles que se deixam ser finalmente lançados ao mar, aqueles que finalmente confiam na fidelidade de Deus e dependem da sua misericórdia, e se deixam morrer, renunciam, se entregam, reencontram a ressurreição e a vida. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Uma boa noite para todos. A paz de Cristo seja sobre a sua vida. A paz de Cristo seja sobre a nossa vida. Que nós possamos abrir nossos olhos para as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos, e a fidelidade de Deus, que há de nos conduzir ao cumprimento do seu eterno propósito. Paz de Cristo sobre a vida de todos. O amor do Senhor renovado nos corações. A comunhão, a instrução do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço.